Sejam bem-vindas, eu sou Suzana Garcês, médica investidora e ajudo mulheres médicas a colocar o dinheiro delas para dar plantão por elas. E essa é mais uma live que nós estamos fazendo aqui no YouTube. Então tem aí, ó, o botãozinho de curtir, né? E o de compartilhar a live, tá bom? Então vamos lá. Por que surgiu esse tema, né? Esse tema da live. Quanto tempo demora para o dinheiro virar seu plantonista? Na verdade, isso foi em uma live. E olha como os comentários de vocês são importantes para mim. E são importantes para que a gente pegue a sua dúvida e transforme em um conteúdo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, em uma live, fizeram essa pergunta, né? E falaram assim... que esse era o motivo para ela não começar a investir, a incerteza do tempo. Tipo assim, quanto tempo demorou para você aprender sobre investimentos? É justamente por isso que eu não começo. Olha que assunto interessante, que pergunta interessante, né? E eu gosto de fazer analogias, né? Isso é uma característica minha, eu gosto muito de fazer analogias e principalmente gosto de fazer analogias voltadas para a nossa área como médicas. Então, imagina, né, se você pensasse assim, nossa, quanto tempo demoraria para você aprender medicina sozinha, tá? Quanto tempo demoraria para você aprender inglês sozinha? Tipo, sem ninguém te ajudar, sem você não conhecer nenhuma metodologia, sem você não entender qual o passo a passo inicial. Será quanto tempo demoraria para você chegar no ponto que você está hoje, se você fosse estudar sozinha, sem nenhum professor te encaminhando ou te direcionando? E com certeza, você demoraria muito tempo, né? E por que você, mesmo sabendo que medicina demora para aprender, né? Que medicina é um curso longo, por que você foi lá e fez? Porque você tinha a certeza de um determinado tempo. Só que talvez isso pode ser uma ilusão, tá? Claro que se você fosse sozinha, eu acredito que você seria capaz de aprender. Mas com certeza você demoraria muito mais tempo para aprender sozinha do que da maneira que você aprendeu, né? Porque teve alguém que foi lá e te ensinou. Então, assim, ter um passo a passo já criado por alguém, uma metodologia, faz toda a diferença. Faz toda a diferença quando alguém já passou, né? Imaginem só, dentro da medicina, para existir a metodologia que tem hoje, para existir o programa, o projeto pedagógico que as universidades têm hoje, com certeza lá no passado muita gente quebrou a cabeça para saber a ordem certa do aprendizado, a ordem que melhor vai fazer com que você aprenda, né? Então, quando você começou a aprender medicina, você não se preocupava o que você tinha que estudar ano que vem, né? Eu estou no primeiro ano, eu estou preocupada com o assunto do segundo ano. Não tem muito essa preocupação. A gente se preocupa com o que estão dando para a gente estudar hoje, né? Então, qual é o assunto desse semestre? Qual é o assunto desse módulo? Qual é o assunto dessa matéria? É isso? Então, é isso que você se preocupa em estudar. E quando você tem uma metodologia, funciona exatamente dessa forma. Você não fica ansioso para aprender o final. Você se preocupa com o que você tem que estudar agora, né? Então, essa sensação de imediatismo que o colega levantou, né? E era até um colega médico, no caso, ele falou assim, essa sensação assim de que vai demorar muito para eu aprender me faz não sair do lugar. Eu acabo não me interessando para estudar porque eu sei que vai demorar muito tempo para eu aprender, né? Então, o que você tem que fazer, tá? É começar a entender e praticar o simples, o mais simples. Você precisa entender e praticar o mais simples. Em toda fase de aprendizado, gente, existe um passo a passo, tá?
Quando você vai aprender alguma coisa, existe um passo a passo. E sabe quando você vai aprender inglês, por exemplo? Quem sabe inglês, sabe que no começo, né, a gente começa a aprender os números, as cores, né? Começa a aprender nome do pai, da mãe, né? Começa a aprender coisas bem simples dentro da língua inglesa. A mesma coisa na medicina. Quando a gente começa a estudar pelo básico. Não estou dizendo que é simples, né? Porque o básico também é difícil dentro da medicina, mas a gente precisa começar a entender o básico. E cada vez mais você vai perceber que esse simples, né, esse básico, você já domina. E aí você vai e passa para a próxima fase, tá? Então, assim, para a gente entender, né, os nossos conceitos, você precisa entender algumas coisas simples, básicas. Por exemplo, por que você quer aprender a investir? Qual o motivo disso, né? A maioria de nós não quer aprender a investir para trabalhar com investimentos. Não é o nosso objetivo. A gente quer aprender a investir para nós, né? Investir para a nossa família, para o crescimento do nosso patrimônio. Então, será mesmo que eu preciso aprender tudo sobre investimentos? Igual na medicina. Você quer uma especialidade. Será mesmo que você precisa entender tudo sobre as outras especialidades? Né? No máximo, você precisa saber alguns conceitos básicos de outras especialidades, porque é importante a gente conhecer. Mas não significa que você vai ter que saber tudo sobre as outras especialidades. E quando eu comecei a aprender sobre investimentos, eu aprendi sobre o que era importante para mim, para os meus investimentos. E é justamente isso que eu tento passar para você. Tem gente que fica desesperado com a quantidade de informações no mundo dos investimentos. E você não precisa saber de tudo, gente. Se você quiser aprender sobre tudo, e eu te garanto que é uma sede de conhecimento muito grande, você pode aprender. Mas no começo, você precisa aprender o básico e o simples. A partir do momento que aquele básico e simples você dominar, você passa para o próximo passo. E sim, existe um passo a passo. Sim, existe metodologia para aprender sobre investimentos também, tá? E quando eu criei a minha metodologia, eu criei para mim, para minha vida. Eu falei assim, gente, eu entendi agora como que eu preciso fazer para colocar o meu dinheiro para dar plantão por mim, né? E quando eu decidi ensinar, eu peguei justamente, criei a ordem exata do que você precisa aprender. Isso é o Heitor, tá, gente? Então eu criei exatamente, tá ouvindo? Eu criei exatamente a ordem exata que você precisa aprender para entender sobre investimentos e colocar o seu dinheiro para dar plantão por você. Então, assim, você não vai precisar entender tudo de uma vez e também você não vai precisar entender todos os investimentos de uma vez. Você vai precisar entender um passo por vez. A partir do momento que você entende um passo e coloca em prática, você já sobe um degrauzinho da escada. E eu costumo dizer que eu ajudo mulheres médicas a colocar o dinheiro delas para dar plantão por elas em até 6 semanas. Por que eu afirmo isso? Por que eu prometo isso? Porque eu sei que é possível você colocar o seu dinheiro investido, né? Começar a fazer os seus investimentos a partir de 4 ou 6 semanas. Eu sei que é possível. Então, por incrível que pareça, quando a gente vai começar o nosso aprendizado, você precisa entender alguns pontos importantes da sua vida, tá? Da mesma forma que a gente precisa entender alguns pontos importantes da nossa vida antes de fazer medicina, tá? Porque, pensa só, antes de fazer medicina, a gente precisa se fazer algumas perguntas para pensar bem na nossa escolha, para repensar a nossa escolha. Por exemplo, o que você pensa, né?
Tipo, eu quero fazer medicina. O que você pensa sobre passar noites trabalhando? Isso é um questionamento que eu acho importante a gente fazer para acadêmicos de medicina, né? O que você pensa sobre ser chamado no dia do seu aniversário para ajudar alguém, né? Para você cuidar de alguém que está precisando. O que você faria se você soubesse que teria que arriscar a sua vida e a da sua família pelo próximo? Isso foi uma coisa que aconteceu, né, durante a pandemia. Muitos médicos tiveram que arriscar a sua vida e a da sua família pelo próximo. Então, você tem consciência que vai estudar o resto da sua vida? É uma pergunta importante para se fazer para um acadêmico. Então, essas perguntas vão fazer você pensar sobre as suas decisões. E nos investimentos não é diferente. O que você pensa sobre os investimentos? Qual o conceito que você tem? Né? Muita gente pensa que investimento é aquele enriquecimento fácil e rápido. E não é isso. A gente não está aqui para enriquecer rápido e fácil. Isso daí é só o que existe, tá? Nessas propostas que aparecem, né? Em 2 anos eu dupliquei o meu patrimônio, tá? Em 3 anos eu recebi uma rentabilidade de 3 vezes mais do que eu tinha investido. Então, a pessoa está te prometendo 100% de rentabilidade ao ano. E isso são coisas, assim, que para quem está investindo em de longo prazo, não é real, tá? Não é real. Isso pode acontecer? Pode, mas é a exceção da exceção. Então, o que você pensa sobre os investimentos? Você tem que ter essa consciência. E o que você pensa sobre a variação do seu patrimônio, tá? Para quem não sabe, no crush da pandemia que teve na bolsa, o patrimônio variou para baixo mais ou menos 40%. Então, digamos que uma pessoa tinha 100 mil reais investida, de repente, quando ela olhou, só tinha 60 mil lá, tá? Pela variação do patrimônio. Ali é contração e dilatação. O seu patrimônio estava contraído durante esse crash da pandemia. E aí, será o que você sentiria ao ver o seu patrimônio acontecendo isso? Isso são coisas que, até nesses questionários, quando você abre uma conta na corretora, a grande maioria das corretoras fazem um questionário para saber qual é o seu perfil de investidora. E lá tem assim perguntando, você está disposta a perder tantos por cento do seu patrimônio? O que você faria se o seu patrimônio oscilasse no mercado? Venderia? Ficaria com medo? Tá? Então, essas perguntas fazem com que você entenda, né, onde você está entrando e quais os objetivos dos seus investimentos. Então, quando quando as minhas alunas entram, né, no SavMed, o primeiro módulo que eu dou de aula não é sobre investimentos, tá? Não tem nada a ver com... Quer dizer, tem a ver com investimentos, mas não é sobre investimentos. O primeiro módulo que eu dou, que é justamente a parte que eu considero mais importante, é essa mentalidade financeira, que eu acredito que você precisa ter para começar a entrar no mundo dos investimentos. É você ter a consciência de onde você está entrando, a consciência do que é cuidar do seu dinheiro. Suzana, mas eu queria aprender a investir. E tem gente que sai do curso, tipo, não, eu queria aprender a investir. Mas quem entende que é uma metodologia, e você não desistiu de medicina quando você viu que você era obrigado a aprender, né, algumas coisas que você fala assim, gente, será mesmo que eu vou precisar disso para a minha vida? Então, há uma metodologia, não é simplesmente aprender a investir. Então, quando eu falo assim, lá no passado muita gente quebrou a cabeça para entender para entender que na medicina havia a necessidade de uma metodologia, eu também fiz errado, tá? Eu também fiz errado. Eu comecei a aprender a investir, comecei a aprender sobre investimentos, mas a minha mentalidade não era de investidora. A minha mentalidade não era de uma pessoa que pensava como uma pessoa rica. A minha mentalidade era de pessoa pobre.
tá? E pobreza, mentalidade pobre, mentalidade rica não tem a ver com dinheiro em si, tá? Tem gente que ganha bem, né? Ou seja, considerado rico, mas tem mentalidade pobre, tá? E tem gente que ganha pouco, mas tem mentalidade rica, que são as pessoas que enriquecem lá na frente e começaram do zero, né? Então, aquelas pessoas que dizem assim, eu comecei vendendo bolo na rua, tá? E quando vê, a pessoa tem super empreendedora, uma grande empresária no ramo de confeitaria, de bolos. Não, essa pessoa tinha mentalidade rica, mesmo ainda não tendo dinheiro. E você aí talvez ganha bem e tem mentalidade pobre. Então, como que eu pego uma pessoa com mentalidade pobre e faço ela investir, se ela ainda não consegue compreender que ela precisa ter uma mentalidade rica? Então, por isso, gente, que há um passo a passo, há uma metodologia, assim como dentro da medicina. E eu, como eu estou falando para vocês, eu tinha uma mentalidade pobre e queria aprender a investir. Deu certo? Não deu certo. Eu só comecei a entender que eu ia investir bem se eu mudasse a minha mentalidade. E é por isso que eu falo para vocês que é super importante você entender a metodologia. Então, investir, gente, é uma construção. Quando você pensa em investimentos, é uma construção. E construção é pensar para o longo prazo. Eu estou construindo essa ponte. É para construir para amanhã derrubar? Não, eu estou construindo algo para o longo prazo. E longo prazo dentro dos investimentos é acima de 10 anos, tá? Longo prazo dentro dos investimentos é acima de 10 anos. Suzana, mas eu não estou entendendo por que tu está falando tudo isso para falar sobre quanto tempo demora para aprender a investir, né? Então, assim, e agora? Quanto tempo demora para aprender a investir? E eu quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo demorou para você aprender medicina? Quanto tempo demorou para você aprender medicina? E aí a gente fala, 6 anos, né? Foi o tempo da faculdade. Mas depois que você terminou o curso, você parou de estudar? Você parou de querer aprender? Porque a gente estuda porque a gente quer aprender mais, né? Os casos vão aparecendo na nossa frente e a gente quer entender melhor. Aquilo instiga a gente, né? Então, a gente não para de estudar. E se parou, por que você parou? Né? Na verdade, por que você não parou? Essa é a pergunta mais correta. Por que você não parou? Porque a medicina é para a sua vida. É para o longo prazo, tá? Você entrou sabendo disso. E mesmo sabendo que você nunca iria parar de estudar, você não desanimou em começar. Né? Você falou, não vou fazer medicina porque todo mundo fala que a pessoa estuda o resto da vida, não quero isso para mim. E nos investimentos é a mesma coisa. Você está investindo, por exemplo, eu estou investindo, né? Vou fazer besteira aqui. Eu estou investindo, por exemplo, e eu penso assim, nossa, quanto tempo de investimentos eu tenho pela frente? Eu imagino, né? Me imagino investindo até o final da minha vida. Então, eu penso assim, claro que eu imagino que a porcentagem de investimentos vai alterar, né? Mas eu me imagino investindo até o resto da minha vida. Pode ser que quando eu tiver os meus 80 anos, com fé em Deus eu chegarei lá, eu estarei com 20% em ações, o resto investido em renda fixa, né? Mais conservador, mas vai ser para o resto da vida. Então, eu penso assim, quanto tempo de investidora eu tenho na minha vida? 30, 40, 50 anos de investidora eu tenho pela frente, né? E aí eu penso, comparado a isso, a todo esse tempo que eu tenho pela frente, o que é um ano? Um ano comparado aos meus 40 anos que eu terei de investidora pela frente? É muito pouco, tá? Então, no SavMed,
Eu ensino as pessoas a colocar o dinheiro para dar plantão através dos investimentos em até 6 semanas. E eu prometo isso porque é possível, tá? Porque é possível porque muitas médicas já conseguiram. Mas não pensa assim, então tá, em 6 semanas eu vou aprender e tá ótimo. Você não vai parar. É aquela sensação assim, que você não vai querer parar de ler. Você vai querer evoluir. Por quê? Porque é para a sua vida, é para longo prazo. Assim como na medicina, entenderam? Então, pensa assim, eu tenho 34 anos. O que foi o meu primeiro ano de vida? O meu primeiro ano de vida, o meu conhecimento foi exponencial, o meu desenvolvimento, o meu crescimento. Se eu comparar dos meus 33 para os meus 34 anos, por exemplo, né? Claro que eu evoluí, mas assim, é uma evolução mais discreta, né? Não tem um grande crescimento físico, né? Não tem um grande desenvolvimento de aprendizado, mas do meu 0 até o meu primeiro ano é um crescimento absurdo, né? A criança aprende assim um desenvolvimento, um crescimento muito grande. Então é a mesma coisa, gente, dentro dos investimentos. O desenvolvimento que você tem no primeiro ano que você está aprendendo, é absurdo o que você vai aprender. E nessas 6 semanas em que eu falo no SaveMed, né? Dentro dessas 6 semanas, o aprendizado é muito grande, muito grande. Eu comento sempre com as minhas alunas assim: olha para o começo, né? Quando você estava lá aprendendo, e olha para agora. Elas falam, meu Deus, eu fiz uma consultoria com uma aluna ontem, ela falou assim, nossa, ela é super engraçada, Camila. Ela falou assim, nossa, quando eu não sabia sobre investimentos, a pessoa falava assim, olha, o valor do financiamento é 8%. Aí ela falou assim, tá bom, 8%, né? Tudo bem. Aí ela falou assim, depois do curso, quando a pessoa falou assim, o financiamento é 8%. 8%? E ela desse jeito. 8%? Como assim? A Selic tá 2%. Gente, ela disse, meu Deus, depois que eu fiz esse curso, eu fiquei barraqueira e pão dura. Aí eu falei para ela, calma, Camila, daqui a pouco você entra em equilíbrio. Então, gente, num período muito curto de tempo, em 4 a 6 semanas, você tem um crescimento assim exponencial no seu conhecimento. E esse é o tempo que eu chamo de tempo-chave, né? Essas 4 a 6 semanas, para você conhecer sobre os investimentos principais que você vai precisar para a sua vida. E aí, para por aí? Eu te garanto que não. Se você quiser parar por aí, né? Será suficiente, mas eu te garanto que você não vai conseguir. Por quê? Porque é uma coisa para a vida, é para o longo prazo. Você vai ser investidora durante 30, 40 anos. Como que você vai conseguir parar? Vocês me entendem? Como que você vai conseguir parar de estudar uma coisa que é para a sua vida? Como que você vai conseguir parar de estudar uma coisa que você vai estar sempre colocando em prática? Então, há um tempo atrás, ninguém falava muito sobre ações. Tipo, de 2008 para trás, poucas pessoas falavam sobre ações, né? E aí, depois de 2010 em diante, até 2015, a Bolsa veio num crescimento muito grande. E aí as pessoas foram tendo mais curiosidade para falar sobre o assunto, né? Mais interesse para falar sobre o assunto. Aí você percebe que até 2015, se falava muito sobre o tesouro, porque a Selic era muito alta, então era muito fácil você investir no tesouro e ter uma boa rentabilidade. De 2015 para cá, aí começou a renda variável chamar mais atenção. Então, olha só, no período de 2010 até 2015, o Tesouro Selic foi assim, que era a estrela do negócio. De 2015 até 2020, a Bolsa de Valores começou a ser a estrela do negócio. E o que será que vai mudar para frente? Tipo, começou a surgir ETFs, né? A falar mais sobre ETFs, que são
fundos que você consegue investir diretamente na bolsa, você consegue investir nas 500 melhores empresas americanas, tá? Através de ETFs. Tipo, não era um assunto muito falado. Agora, você vai começar a ouvir falar muito sobre BDRs, que também não era um assunto muito falado, porque só pessoas que tinham patrimônio acima de 1 milhão conseguiam investir em BDRs. E hoje, não. Hoje, o pequeno investidor também vai conseguir investir. E você vai perceber que a cada tempo vai surgir novas coisas. Assim como na medicina surgem novas medicações, surgem novos tratamentos, novas vacinas, e você quer estar por dentro do assunto, os investimentos é a mesma coisa. Você vai querer, vai dar uma sede de conhecimento em você. Então, assim, não demora para você aprender, tá? É rápido para você aprender sobre investimentos. Você pode ter certeza disso. Só que o aperfeiçoamento, ele vai ser constante. Você vai querer o tempo inteiro aperfeiçoar o seu conhecimento. E é esse aperfeiçoamento que muita gente fica pensando que ela vai fazer isso com desprazer, tá? E esse aperfeiçoamento, ele é com prazer. Porque quando você vê, em 4 ou 6 semanas, o seu dinheiro dando plantão por você, e aquilo crescendo, né? Você vai ficar com mais vontade ainda de ter o seu dinheiro trabalhando por você, tá? Então, é um conhecimento que, como as meninas falam no grupo da Sabe Médica, elas falam assim, Suzana, você criou monstrinhos aqui, porque, é assim, dá vontade de você conhecer tudo dentro dos investimentos. E eu até vou compartilhar com vocês uma imagem. Peraí, deixa eu... que o negócio aqui é devagar, gente. Não consigo. Tem que abrir. Onde está a imagem? Ah, ela não está aberta. Tá, gente, depois eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Coloca lá no Telegram. Ah, sim, vou colocar lá no Telegram. Foi até uma postagem que eu fiz, né? Foi até uma postagem que eu fiz do dinheiro dando plantão já pelas alunas. E parece assim, no começo parece pouco, né? É igual o seu aprendizado na medicina. Parece que aquele aprendizado ainda é muito pouco, que aquilo não se soma a nada. Mas, na verdade, aquela é a base que você está construindo, é a sementinha que você está plantando. E ela vai virar uma árvore muito frondosa. Então, não se limitem, são crenças limitantes. Ah, é porque é muito difícil, vai demorar muito tempo para eu aprender. Engano seu. Totalmente engano seu. Se você tiver uma metodologia, seguindo uma metodologia, e você estiver seguindo passo a passo, assim como tiver alguém ensinando para você, é muito rápido, é muito prático. Principalmente quando eu aprendi a usar uma linguagem mais acessível e mais fácil, né? As meninas até brincam, a gente faz casos clínicos financeiros, às vezes, tipo assim, fulana de tal, aí ela falou assim, estava desorientada financeiramente em tempo e espaço. Então, a gente brinca um pouco com os nossos casos clínicos para a gente facilitar ainda mais a linguagem. E eu estava dando uma aula para as meninas, falando sobre como escolher ações, e a gente estava lá, falando, não, entendi. Eu falei, peraí, que eu vou aprender uma maneira mais simples, e cada vez simplificar ainda mais a linguagem para que vocês possam entender. Então, gente, não criem crenças limitantes na cabeça de vocês. Muita gente não realiza seus sonhos por crenças limitantes. Ah, minha vontade era aprender a falar inglês. Aí a pessoa, não, mas isso é muito difícil. Aí a pessoa cria uma crença limitante. Sendo que você tendo boas metodologias, você vai conseguir aprender. Você é inteligente, né? Tenho certeza que você é inteligente. Sempre há esse estigma, né? Quem é médico, ela é a mais inteligente da família, ela é a mais inteligente da sala. Então, inteligente eu tenho certeza que você é. Você só precisa, às vezes, de um passo a passo, uma metodologia para te ajudar. E eu te garanto que em até 6 semanas você aprende a colocar o seu dinheiro para dar plantão por você. O problema é que você não vai querer parar de aprender, não vai querer parar de estudar. Tá bom?
Vocês têm dúvidas? Tipo assim, qual é o primeiro passo? Compartilha aqui comigo as dúvidas que você tem. Ou então, tipo assim, o que te impede de aprender sobre o assunto? É o medo da matemática? É a falta de tempo? Ou então não conseguir focar na prioridade? O que te impede de começar a entender mais sobre o assunto, de começar a estudar mais sobre o assunto? Excesso de conhecimento bagunçado. Às vezes a gente tem essa sensação, né? A gente escuta muito sobre o assunto, mas assim, é um excesso de conhecimento muito desordenado, tá? E semana que vem nós vamos abrir vagas para o SavMed. Segunda-feira vão abrir as inscrições para o SavMed, para a nova turma do SavMed. E eu convido vocês para entrarem para essa nova turma. Será uma turma menor, né? Porque é uma turma extra. Então, pode ser que rapidamente encerrem as vagas. Então, no link da bio do Instagram, tem link para vocês se pré-inscrever, tá bom? E compartilhem com as amigas de vocês, gente. Vamos divulgar um conhecimento que nos faz bem. Se faz bem para você, divulga o conhecimento, porque é importante a gente ser parceira nisso. Então, era isso, meninas. Um grande beijo. Até semana que vem. Um grande beijo. Até terça-feira que vem. E as lives especiais a gente vai divulgar o horário, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.